Tomar a gravação. Ok. Começamos então. O nosso tema de hoje, como vocês devem ter visto no chamado, é sobre alegria. É um sentimento, um mandamento, como que a gente interpreta o conceito de alegria, ok? A gente vai falar um pouco sobre as fontes judaicas, sobre esse mandamento, que é um mandamento que aparece na Bíblia, tanto na parte do Pentateuco, quanto também em outras literaturas, como nos Salmos, eu tô trazendo para você aqui também por escrito, mas vamos falar sobre esse conceito. Em hebraico, alegria, simcha. E a gente tem nas nossas festas, falamos em aulas passadas ao longo desse ano, falamos as festas de Pesach, Shavuot, Sukkot, as festas de peregrinação, e a gente costuma até mesmo cantar uma música, Vesamarta Bechagecha, se alegrar nas festas. Então, é um mandamento que vem de se alegrar nas festas. A pergunta é como a gente pode falar de alegrar como um mandamento, como a Bíblia vai falar para a gente que temos um mandamento de se alegrar, como é isso? Então, vamos começar com uma passagem que tem nos Salmos do rei Davi, perdão, os Salmos do rei Davi, no capítulo 100, ele diz o seguinte, estão escutando? Quero que levantaram a mão aí, tem uma... Ah, ok. Então, lá no capítulo 100 dos Salmos do rei Davi, no versículo 2, diz o seguinte, Ivdet Hashem besimcha, ba'u lefanav biraná, venham servir a Deus com alegria. É uma passagem que o rei Davi escreve, num salmo que a gente faz de agradecimento. E, como eu falei, aparece em algumas vezes sobre mandamentos a questão da alegria, de servir a Deus com alegria. Inclusive, na mística, na parte racídica moderna dos últimos 300 anos, é, um dos rabinos famosos do mundo racídico, Rabbi Nachman de Breslov, ele fala duas ideias. Mitzvah gedolah liot besimchat tamid, significa, vou traduzir, que é uma alegria grande. Mitzvah gedolah é uma alegria grande, é uma mitzvah grande estar em alegria contínua, sempre. Ou seja, ele entende como um grande mandamento estar alegre continuamente, na visão desse Rabbi Nachman de Breslov, esse grande mestre racídico, da linhagem do Baal Shem Tov, da descendência do Baal Shem Tov, ele trata isso como um princípio básico, que a gente deve continuamente estar em alegria. E ele ainda fala, numa outra passagem da sua literatura, do Likutei Moharan, que ele diz o seguinte, Asur leityaesh imigia zman kasher rak lismoch yesh. Tradução, é proibido desistir. Give up, é proibido. Se chegar um momento difícil, rak lismoch yesh. Somente se alegrar é o que tem para fazer. Ou seja, eles colocam, os sábios, em várias passagens, eles colocam a ideia de alegria, estar continuamente alegre. Temos uma outra passagem interessante que fala no Talmud, não está aqui nas citações, mas o Talmud fala, quando chega o mês de Adar, aumenta-se a alegria. A gente falou isso quando a gente deu aula sobre Purim, e também quando falamos no mês de Av sobre a destruição do templo, falando quando começa o mês de Av, diminui-se a alegria. Então a gente vê uma coisa interessante, em um mês específico do calendário, nós devemos aumentar a alegria, e num outro mês do calendário, nós devemos diminuir a alegria. Curiosamente, o que se subentende disso é que durante todos os meses temos que estar em alegria. Se num mês você aumenta a alegria, significa que você já tem alegria e você só aumenta. E num mês você diminui, significa que você tem alegria, mas você diminui. Ou seja, parte do princípio que temos que estar em alegria o ano inteiro, né? De acordo com os pensamentos aqui dos sábios e passagens bíblicas e talmúdicas, a gente vê que estar em alegria é algo contínuo. Então agora vamos se aprofundar
em algumas fontes e, na verdade, uma pergunta que algumas perguntas surgem, né? Se a alegria é um objetivo por si só, se a gente é obrigado a estar alegre, feliz, como que a gente pode obrigar uma pessoa a ter um sentimento, né? Como é que funciona isso? Como é que eu coloco na prática esse mandamento? Por exemplo, o mandamento de colocar tefilim ou de comer, tomar um vinho no Shabat ou uma halá no Shabat ou pegar o lulav e o etrog em Sukkot, algum mandamento que seja temporal ou contínuo que seja, a gente pode ter um instrumento, utilizar ele, uma oração que eu faço, Shema Israel, tem um pronunciamento, como que eu educo pessoas ou posso entender como um mandamento divino em estar alegre, algo que envolve o sentimento. Então, é algo questionado, né? Os nossos sábios colocam isso como uma pergunta, porque temos que servir a Deus com alegria. Olhem só essa primeira passagem que temos aqui. É, vou ler direto no português, né? Em hebraico falava eu, Bechaleot, isso daqui já no livro Devarim, no último livro do Pentateuco, quando se tiver em abundância de tudo, tu não serviste a Deus, teu Senhor, com felicidade e um coração alegre. Portanto, tu servirás teus inimigos quando Deus os enviar contra ti, será em fome, sede, nudez e carência total. Ou seja, servir a Deus, se a gente servir a Deus sem alegria de coração, não serve. A forma de servir a Deus é com alegria. Ou seja, não basta as pessoas estarem em atos de servir a Deus, de fazer um mandamento, de cumprir alguma coisa, se ele não faz isso de forma alegre. Então, isso é algo que talvez a gente deve questionar como a gente vive dentro do nosso dia a dia, dentro dos nossos mandamentos. É, essa é a grande pergunta que deve ser feita. A segunda fonte que a gente pode trazer aqui para vocês. Vamos aumentar também o zoom para facilitar para vocês. Opa, aqui, no livro desse Rabino Margolin, é um livro que se chama Besimcha Ubetuv Levav, com alegria e com coração, e com bom coração, diz o seguinte nessa passagem: somos obrigados a concluir que não é necessário uma orientação específica. Tudo questão de escolha e determinação. Se você decidir assumir uma atitude de alegria, escolhendo essa virtude como uma constante, nada mais será preciso para que cumpra esse preceito na íntegra, servindo a Deus, a Hashem, teu Deus, com alegria e contentamento. Ou seja, parte do princípio que esse rabino traz na sua literatura, que nós devemos colocar uma escolha, né? Você escolhe, você assume uma atitude, né? Tem uma passagem interessante entre os nossos sábios que falam o seguinte, que nós o coração segue aquilo que nós fazemos. Muitas vezes a nossa, o nosso sentimento às vezes não surge, não aparece, mas conforme você vai agindo de forma contínua, primeira, segunda, terceira vez, e quanto mais você vai fazendo, teu coração vai amolecendo e vai sentindo, ou seja, a emoção vai surgindo. Muitas vezes as pessoas vão perguntar, mas existem, por exemplo, alguns mandamentos de fazer bondade para com as pessoas carentes, por exemplo, ajudar uma pessoa carente. Às vezes você não sente nenhuma felicidade em fazer isso. Às vezes você fala, não tenho, não gosto disso, mas você faz porque é um mandamento. Então, na primeira vez, na segunda, na terceira, não vai nem talvez sentir nenhum prazer. Depois disso, você vai sentir alegria e prazer em estar fazendo esse mandamento, porque você vai descobrir a bondade que tem e o quanto bem faz para o teu próprio coração. Então, essa alegria acaba sendo, na verdade, algo que está nas nossas escolhas. A gente escolhe o ato de estar alegre. Não é algo que eu preciso acordar com bom humor, não. Eu escolho estar alegre diariamente. Então, essa é uma das fontes que a gente vai trazer, vamos trazendo várias delas, para mostrar como que é a visão judaica com relação ao ponto da alegria. Tem um livro famoso chamado Sefer HaChidur, e essa terceira fonte que a gente tem aqui, a gente falou sobre vários livros nas nossas aulas sobre literatura judaica. Sefer HaChidur é um livro que ele vai organizar todos as mitzvot, todos os mandamentos que tem na Bíblia dentro do Pentateuco,
e ele vai organizando por cada porção da semana. De cada porção da semana, qual mitzvah que tem nesse trecho, e ele chama isso Sefer HaChinuch, é o livro da educação. Então, vamos ler ele também aqui e trazer uma passagem para vocês. Eu vou direto ler no português, fica mais fácil. Desculpa se algumas traduções às vezes não estão ao pé da letra exato, mas assim, o coração e os homens e os pensamentos do homem seguem os seus atos, para o bem e para o mal. E até o malvado de coração, cujo todos os pensamentos são ruins, se esforçar-se e agir a seguir os mandamentos da Torá, logo tenderá para o bem. Ou seja, ele fala o que a gente, como falou agora há pouco tempo, o coração e o pensamento do homem seguem os seus atos. Ou seja, na hora que nós eh, nos habituamos com as nossas ações, elas vão trabalhando a nossa mente e vão trabalhando o nosso coração. Ou seja, não temos na visão judaica que esperar ter um bom momento de coração, um bom momento de alegria para poder fazer uma ação. A gente faz a ação porque é parte de um mandamento bíblico, é parte de uma visão que nós judeus encontramos, assim deve ser o correto. É, Imaginem vocês se dependêssemos, por exemplo, auxílio aos idosos, né? Ajudar pessoas que são de terceira idade. Se eu esperar alguém ter boa vontade para fazer isso só porque o coração dele pede, talvez os asilos estariam vazios. Mas como a gente tem um mandamento bíblico, que é verdade, tem um mandamento que a gente tem que estar apoiando, dando suporte para os anciões. Então, o fato de ser um mandamento bíblico, isso transforma o pensamento e o coração das pessoas. No início pode até ser que você vai fazer isso de uma forma mecânica, é um mandamento, mas ao longo dos teus atos, conforme você vai fazendo, e é o que ele fala aqui, conforme você vai se esforçando em agir os mandamentos, tenderá para o bem. Através dos seus atos, destruirá a sua má inclinação, pois os atos são levados dos corações. Ou seja, na verdade, os corações eles vão seguir os atos. O sentimento nosso, ele vai atrás das nossas ações. Então, nós fazemos as coisas e com isso a gente vai quebrando as más inclinações, o Yetzer Hará, ou o egoísmo, ou o que for, e vai destruindo essas energias negativas e vai abrindo caminho para a gente ter prazer e alegria nessas nossas atitudes. Muito bem. Então, essa já é a terceira fonte. E para a gente chegar a ter alegria, a gente deve primeiro estar alegre. Essa é uma das lições iniciais. Ou seja, para chegarmos ao momento de alegria, temos que nos forçar a estar alegre, né? Não é à toa que no mundo da educação infantil, não sei se vocês já perceberam essa cena, mas um bebê, uma criança pequenininha, especialmente bebês, eles sorriem se você sorrir para eles. Ou seja, eles são espelhos, eles se refletem. Se a gente sorrir para eles, eles também vão sorrir. É, Partiu disso até os desenhos dos smiles, né? As pessoas olham aquele smile e aquilo abre um sorriso nas pessoas. Ou seja, fazer o ato de sorrir, mesmo que você não está com vontade nenhuma de sorrir, mas você sorrir, você já abre caminhos para a alegria. Então, esse é um lado interessante. Então, os corações eles vão seguir as atitudes que a gente tem. Um dos livros famosos de comportamento moral tem um livro chamado Mesilat Yesharim. Não sei como traduzir esse livro em português, mas ele já foi traduzido em português. Tem na editora Sefer, que tem em São Paulo, livros judaicos em português. É, Diz o seguinte no capítulo 7. Contudo, observe novamente que, assim como a destreza é um resultado do entusiasmo interior, é da própria destreza que produzimos esse entusiasmo. Ou seja, quem sente ao fazer uma mitzvah que seus atos externos são ligeiros, faz arder em si um movimento interior concomitante e, consequência, a vontade e o desejo aumentam na mesma proporção. Ou seja, nós, ao fazermos essas mitzvot, mesmo que são externamente, ou seja, não vem do nosso interior, não vem lá do nosso fogo interno, quero fazer, mas na consequência, isso vai aumentando o desejo e a vontade. Mas se os membros agirem de forma pesada, o movimento do espírito entrará em depressão e extinção. Ou seja, se eu faço isso em vez de usar o meu termo de sorriso, eu vou usar isso de forma, ou reclamando o tempo todo, isso acaba afetando também o meu lado espiritual.
A própria experiência é testemunha desse fenômeno. Sabe-se, portanto, que o mais prezado do serviço de Deus, bendito seja, é a vontade do coração e o desejo da alma. Porque isso que muitos dos nossos mestres cabalísticos falam no livro do Zohar. O que Deus espera de nós? No livro da Mística da Kabbalah, tem uma passagem que diz que o que Deus quer de nós é o nosso coração. O que Deus espera da gente, como a primeira fonte que a gente surgiu, se você servir a Deus, mas não servir de coração, o serviço não está válido. Ou seja, a ideia é que estar em alegria é um mandamento. Sim, a Cláudia pergunta no chat, amar é um mandamento? Sim, amar é um mandamento. Temos algumas passagens na Bíblia, no trecho, por exemplo, da oração do Shema Israel, amar a Deus como amar a Deus, "Ve'ahavta l'orecha kamocha", amar ao próximo como a ti mesmo, "Ve'ahavta et Hashem Elokecha", amar a Deus com todo o teu poder, com todo o teu coração, com todo o teu coração, com todas as tuas posses, com todo o teu espírito, ou seja, amar a Deus, amar ao próximo, amar ao estrangeiro. Temos algumas passagens sobre a obrigação de amar na Bíblia. E a pergunta é exatamente isso também. É um sentimento. Assim como a alegria, o amor, como a gente tem a obrigação de fazer isso. Então, parte da resposta que tem para o que a gente está trazendo sobre a alegria, ela vai funcionar também para com o amar. Ou seja, nós nos esforçamos em fazer e o coração vai seguir as atitudes. Os corações seguem os nossos atos. É, isso é, hoje em dia, talvez uma das partes que muitos psicólogos procuram orientar as pessoas, né? Quando as pessoas às vezes falam assim, como eu vou ter motivação para trabalhar? Então você começa falando de sorriso, sorria para o espelho, né? Você não está com nenhuma vontade de trabalhar, mas sorria para o espelho. Ou na hora que você já sorri, você já aumenta a tua motivação. Todo esse processo vai através dos nossos atos. O coração vai seguir as nossas atitudes. Então, as questões todas de alegria e de amor são dentro de um processo onde começamos com os atos independentes de como sentimos. É uma obrigação estar em alegria. O Pirkei Avot, o livro da Ética dos Pais, tem algumas passagens, uma delas fala sobre isso, sobre a tristeza, que a tristeza tira o ser humano do mundo, ou seja, não devemos estar tristes. Estar triste é um processo que leva pessoas à depressão, e esse rabino que eu citei no início, Rabbi Nachman de Breslov, quando ele fala que a desistência, o give up, quando as pessoas entram em desistir do mundo, isso é um loop, a pessoa acaba entrando num processo que destrói a sua vida. Então ele fala, Rak lismoch yesh, tudo que a pessoa precisa fazer para sair desse loop é estar em alegria, ou seja, trabalhar o conceito de alegria. Isso significa que as coisas não são externas, né? É uma coisa que vem do interior, ou seja, a vontade interna. Não é que eu preciso que aconteça alguma coisa no mundo lá fora para que eu esteja alegre. Eu preciso trabalhar a alegria internamente, independente do que está acontecendo ao meu redor no mundo, ok? Vamos continuar aqui, só para terminar. Se esse anseio ainda não pulsa totalmente no homem, é um bom conselho agilizar a vontade para fazer brotar essa natureza dentro de si, pois o movimento externo desperta o movimento interno. Essa é a ideia que fala o Mesilat Yesharim. As coisas funcionam também do lado externo para o lado interno. Ou seja, eu faço, às vezes pode até parecer mecanicamente, do ponto de vista externo, mas isso vai trabalhando e vai amolecendo o meu coração e vai transformando ele em algo mais sensível até o ponto de gostar daquilo que está fazendo, ok? É assim que funciona a mecânica nesse sentido. Muito bem, vamos continuar para a próxima fonte. Aqui, a fonte número 5. Ou seja, do ponto de vista de alegria, é importante também saber que as coisas que tem ao nosso redor já são suficientes para nos alegrar. Só que às vezes a gente não enxerga, às vezes a gente não consegue focar, porque a gente às vezes está com o nosso problema de visão, olhando para o foco errado, olhando para o alvo errado, né? Muitas vezes as pessoas, imaginem, hoje em dia, algumas pessoas assim, eu vou fazer uma grande viagem para o outro lado para ver o sol nascer. O sol nasce todos os dias. As pessoas não percebem, às vezes, as coisas que estão ao seu redor para entender a riqueza que tem ao seu redor. Então, olha só essa quinta fonte que a gente tem aqui.
é uma passagem do presidente Lincoln, né, que ele fala o seguinte: People tend to about as happy as they make up their minds to be. A tradução: as pessoas tendem a ser alegres na mesma proporção quando decidem alegrar-se. Ou seja, você quer ser alegre? Então decida ser alegre. Ou seja, tome uma atitude. A alegria é algo que não precisa esperar que bata na nossa porta. Você se transforma de forma alegre. Dentro do mundo, com tudo que pode acontecer, as pessoas escolhem ser alegres. Podem falar assim: ah, mas e o mundo quando tem tragédia? E o mundo quando tem problemas, etc, etc. Sim, é verdade, mas as pessoas escolhem a alegria e mesmo de dentro de situações trágicas, a gente vai encontrar pessoas que saíram das situações mais trágicas do mundo e foram atrás da alegria, né? Temos passagens, lamentavelmente, na história do povo judeu, não é uma nem duas dessas histórias que a gente tem tragédias e que as pessoas se levantam das tragédias e fazem uma vida alegre, e fazem a vida continuar. Tem aqui mais uma passagem que o profeta Isaías ele traz. Então, no versículo 2, ele diz o seguinte: olhem para Abrão, o pai de vocês, e para Sara, que lhe deu a vida, pois quando ela era apenas um, eu o chamei, o abençoei e o aumentei, pois o Senhor consolou Sião. Ele consolou todos os lugares arruinados e fez seu deserto como Éden, e sua planície como o jardim do Senhor. Júbilo e alegria são encontrados ali, agradecendo a voz, agradecimento e a voz de canção. Ou seja, quando ele está falando de que Abrão era sozinho, era só ele. E mesmo assim, eu chamei ele, eu abençoei ele e aumentei ele. Ou seja, a alegria está mesmo quando você está sozinho. Ou seja, na visão do profeta Isaías, o que ele quer mostrar é que as pessoas não precisam de coisas externas para estarem em alegria. A pessoa entra em alegria com si só, ela vai fazer uma escolha. Ou seja, essa alegria que pode estar transbordando no mundo é no teu mundo interno. Não precisa ser alguma coisa externa. Tem um conto racídico, antes da gente passar para a próxima fonte, tem um conto racídico que é interessante, que na verdade esse conto racídico é baseado numa história real, ok? De lá para uns 250 anos atrás, na Polônia, é, conta de um senhor que ele era um senhor muito humilde e ele sonhou que embaixo do da ponte, na frente do castelo do rei, de uma cidade longínqua, se encontrava um tesouro. E ele sonhou isso uma vez, duas vezes, três vezes. Ele já no sonho já visualizava a ponte, já visualizava o palácio do rei, já via tudo. E ele falava: eu sei onde é esse palácio, eu conheço esse palácio. Só que era muito longe, era numa terra muito longe de onde ele morava, numa aldeiazinha. E ele, três, quatro, várias vezes sonhando aquele sonho que ele resolveu: eu vou atrás do meu sonho. Pegou a mochila, pegou a estrada e foi embora atrás dessa ponte. Procurou esse palácio e chegou nessa ponte. E chegou lá na frente da ponte, ele viu que tinha guardas. Tinha guardas e os guardas ali, no primeiro dia, viram que o cara parou, se olhou, se aproximou, não fez nada. No segundo dia, no terceiro dia, começaram a suspeitar. O cara vem todo dia até a ponte, não acontece nada. E eles estão suspeitando o que ele está fazendo lá. Até que um dia a guarda veio e abordou o senhorzinho e falou assim: o que que você todo dia vem aqui nessa ponte? O que que você está procurando aqui? E o senhorzinho vinha todo dia para ver se, quem sabe, um dia os guardas não vão estar lá para ele poder cavar embaixo da ponte. E aí ele contou: olha, é o seguinte, seu guarda, sonhei várias e várias vezes com essa ponte e que embaixo dessa ponte tem um tesouro. Então eu estou aqui esperando uma folga que vocês saírem para poder cavar aqui. E aí o guarda vira para ele: senhorzinho, olha, você acha que a gente vai ficar, ele começou a rir, né? Vai ficar dando bola, dando corda para sonhos? Imagina que eu venho sonhando o mês inteiro que debaixo do fogão do Moishe, numa aldeiazinha, também tem um tesouro lá. Você acha que eu vou sair caçando um Moishe que tem numa aldeiazinha? E esse senhorzinho se chamava Moishe, dessa aldeiazinha que ele falou. E caiu a ficha dele que não tinha nada que viajar e cruzar estradas para chegar embaixo dessa ponte. Ele voltou para sua casa e embaixo do fogão dele ele quebra a casa dele, quebra o chão, e embaixo lá encontrou-se um tesouro. É, e com esse tesouro ele montou, fez uma casa maior, fez uma sinagoga, tudo mais. Bom, muito bem. História contada. Interessante.
algumas lições a gente tira disso, que muitas vezes a felicidade, a alegria, etc., a riqueza não está lá longe, muitas vezes ela está bem debaixo dos nossos pés. Mas mesmo que ela está debaixo dos nossos pés, precisa tomar a decisão de quebrar o chão para cavar e achar o tesouro. Muitas pessoas às vezes sabem, tem um tesouro embaixo da minha casa, mas não quebram o chão da minha casa, não vou ficar sem chão até achar o tesouro. Ou seja, também mesmo quando você tem consciência de que a riqueza está embaixo dos teus pés, mas você não vai quebrar teu chão para não perder teu chão, porque você tem medo de perder teu chão, e prefere ficar na incerteza se tem ou não o tesouro embaixo. Então, é uma lição interessante que traz para a gente um pouco dessa ideia de que a alegria, a riqueza, a felicidade, nem sempre tudo está lá longe, muitas vezes está dentro, bem dentro de nós. Vamos para mais uma fonte aqui, a fonte também do Mesilat Yesharim, mesmo capítulo que a gente viu antes, nessa nossa fonte número 8. Ok? Nossos sábios, os sábios da verdade da Torá, têm a resposta. Ela está escrito claramente na Mishnah, né? Uma passagem do Pirkei Avot: a inveja, a cobiça, né? E a busca da glória, elas afastam o homem do mundo. Ou seja, três coisas: Kinah, Teavá, Kavod, a inveja, a cobiça e a busca de honrarias, elas afastam a pessoa desse mundo. Nesse mundo, como Deus o criou, está a chave da felicidade. Fomos nós que decidimos buscar um mundo de sofrimento, resultado das três tendências negativas citadas. Ou seja, quando nós começamos a ter inveja, porque buscamos o que o outro tem, ou cobiçar o que o outro tem, ou querer honrarias que às vezes não merecemos, ou porque o outro tem, eu também quero, então esse tipo de busca acaba trazendo um mundo de sofrimento. Então, ele diz a Mishnah que temos que fugir da inveja, da cobiça e da busca da glória, dessas honrarias, expulsá-la dos nossos corações, para transformar nosso mundo em uma fonte interminável de felicidade. Ou seja, quando você consegue se livrar dessas energias, que é a inveja, a cobiça e a busca de honrarias, né? As pessoas querem, uau, me falem de mim, né? Ou seja, quando as pessoas buscam isso, acaba fazendo mal para essa pessoa. Quando ele consegue expulsar isso das suas vontades, aparece uma fonte interminável de felicidade. Quando essas tendências estiverem ausentes da nossa vida, não teremos adquirido só felicidade, mas também riqueza. Nossos sábios, de abençoada memória, dizem: quem é o rico, diz o Ashir, Asamer Bechalko, aquele que se alegra com o que possui. Não disseram que também é rico ou é muito rico, mas apenas simplesmente rico, né? Ou seja, quem é o rico é quem se alegra com o que ele tem. Ou seja, o que eu tenho, com isso eu me alegro. Se eu tenho muito ou se eu tenho pouco, com o que eu tenho eu me alegro. Eu não vou querer me alegrar quando eu tiver o que o outro tem, né? Ou o que o outro conseguiu, ou aonde o outro está. Ou seja, estar no meu ponto e ali viver a minha alegria. Então, isso é uma das formas como o Mesilat Yesharim, também um livro que trabalha com a parte da nossa moral, da nossa ética, traz isso. Tem uma passagem talmúdica também, muito interessante. É bem bonita essa passagem talmúdica. Diz o seguinte: vamos dar um zoom para vocês poderem ler também. Não sei se conseguem ler tão bem, mas vamos dar um zoom aqui. O Talmud conta sobre um rabino chamado Broca, ele costumava caminhar no mercado de Bilafat, não importa o lugar, e ele tinha como companhia o profeta Elial. O profeta Elial, o famoso profeta Elias, em português. E o Rabi Broca pergunta para Elial: haverá alguém nesse mercado que seja merecedor do mundo vindouro? E o profeta Elial diz o seguinte: não. Enquanto isso, dois irmãos que passavam pelo mercado, o Eliel, o Navi, o profeta Eliel, apontou para eles e disse: olha, está vendo esses dois que estão ali? Estão passando? Eles merecem um mundo vindouro. O Rabi Broca foi até eles e indagou: do que vocês se ocupam? O que vocês fazem? E eles responderam: somos contadores de piadas, de anedotas. Segundo Urashi, né, um comentarista talmúdico, ele fala que é alegres e que alegram as pessoas, quer dizer, são humoristas. Né? Contadores de piadas são humoristas, vêm alegrar as pessoas. Alegramos pessoas tristes, e quando duas pessoas estão brigadas, nós nos esforçamos em fazer as pazes entre eles por meio de anedotas, com humor. Ou seja, essas pessoas que conseguem despertar no próximo uma sensação de alegria, de estarem bem, essas pessoas, diz o profeta Elial,
eles têm mérito de estarem no mundo vindouro. Ou seja, muitas vezes as pessoas questionam o que que eu preciso fazer para chegar no mundo vindouro, no paraíso, né? E aqui a gente vê uma passagem talmúdica. E o que que o Eliel Hanavi, o profeta Eliel, quer trazer para a gente de mensagem é a importância que tem a questão de alegria, de estar alegres, fazer com que a pessoa saia do sofrimento, saia da tristeza e entre num estágio de alegria. Isso é uma das passagens que a gente pode chamar a atenção da importância que tem dentro do conceito de alegria no judaísmo, o quanto é importante estar alegre, ok? Não é somente pelas festas, como a gente falou, é algo que é diário e contínuo, né? Mitzvah gedol aliyot besimcha, tamid em hebraico, tamid significa continuamente, sempre. O Gaon de Vilna, um dos sábios da Lituânia, que viveu há mais ou menos uns 300 anos atrás também, ele comenta uma passagem do livro Mishlei é Provérbios da Bíblia, onde fala sobre uma das passagens do livro da Bíblia, é uma alma generosa fortalecerá. E ele comenta da seguinte forma: fortalecerá quer dizer ouvir boas notícias. E por esse motivo seu coração se alegrará e seus ossos se fortalecerão. Como está escrito, uma boa notícia fortalece os ossos. Isso é o que significa ser uma alma generosa, ou seja, quem abençoa todos, deseja seu bem-estar e não os inveja, acaba por alegrar o coração das criaturas e fortalece seus ossos e seu interlocutor quando ouve suas benções, suas bênçãos. Com isso, você também se fortalece, ao contrário do invejoso, que pois apodrecerão os ossos do invejoso. O que que ele está trazendo o Gaon de Vilna aqui, essa passagem, que tem aqui uma importância naqueles que também dão as boas notícias, aqueles que falam. Ou seja, muitas vezes a gente muitas vezes tem um diálogo, as pessoas assim, você quer ouvir o que que você quer ouvir primeiro, a boa notícia ou a má notícia, né? Então, normalmente os nossos sábios falam que a, a primeira notícia que você deve dar é a ruim e a segunda a boa. Por quê? Para que você saia da conversa com a boa notícia dentro de você. Ou seja, essa é uma orientação que a gente, até uma vez que já comentou isso na aula que falamos sobre Pessah, sobre o modelo da Haggadah de Pessah. Ela começa de forma negativa e termina de forma positiva. Ela começa de forma sofrida, escravos foram no Egito, e termina com alegria, com liberdade. Ou seja, fortalecer, ouvir boas notícias. A alma, ela se fortalece quando a gente dá boas notícias. Ou seja, a importância que tem em alegrar, a importância que tem em falar com as pessoas para que elas estejam motivadas e alegres. Da mesma maneira, a gente aprende também que o contrário gera uma energia negativa, ou seja, falar mal, falar notícias trágicas, isso tudo acaba trazendo energia também para os dois, tanto quem escuta quanto para quem fala, né? E isso não fortalece o espírito, ou seja, o espírito, a alma, ela se fortalecerá quando tivermos boas notícias, ok? Então vamos para mais uma dessas historinhas, porque na verdade a ideia a gente deveria tratar de para tratar de alegria, devemos alimentar o espírito, né? Quando o espírito está alegre, então o resto fica alegre também. Então, vamos ver mais uma historinha aqui do Rabino Plinsky. Vamos lá. Que traz uma historinha muito curiosa. É, conta assim a história. Eu me sentia deprimido há alguns meses e finalmente decidi ir ao médico para pedir um medicamento. O médico me disse que remédio eu precisaria e que me daria uma receita. Mas antes me pediu que tentasse uma orientação do Dr. Alfred Adler, um pioneiro da psicanálise, muitas vezes usava com seus pacientes. Aí ele falou: se funciona, eu vou tentar. Durante as próximas 2 semanas, saia da sua rotina e faça algum ato de caridade todo dia. E aí esse rapaz falou assim: bom, mas daí parece um conselho de um clérigo, né? Estou surpreso que o senhor, como médico, está me dizendo isso. Para ir para fazer todo dia algo fora da minha rotina, é, fazer um ato de caridade. Bom, mas como você disse, se funciona, vou tentar.
Então, isso funcionou com muitas pessoas, eu acho que funcionará também com você. Assim, o médico falou. Então, ele foi e fez isso. Ele foi lá há um ano atrás, né, e passou esse ano, e ele falou, nunca comprei aqueles remédios. Me senti bem comigo mesmo e me tornei uma pessoa melhor. A gratidão e os agradecimentos que recebi foram um grande estímulo. Mas mesmo quando eu fazia não tinha retorno, eu me sentia ótimo. Me senti como uma nova pessoa e foram minhas próprias ações que fizeram isso. Ou seja, o ato dele diariamente, todos os dias, fazer um ato pequeno de caridade. Esse ato que ele fez, mesmo recebendo um retorno de pessoas agradecendo, ou dando um bom estímulo, ou mesmo quando não faziam nada, isso tudo já fez a própria cura para essa pessoa. Ou seja, isso tirou ele dessa depressão. Essa história do Rabino Pinsky quer nos trazer? Muito parecido com toda a filosofia do movimento racídico, do Rabbi Nachman de Breslov, onde ele dá uma ênfase muito grande em cima de estar o tempo todo em alegria. Nas nossas leis tem uma coisa muito curiosa, que, por exemplo, tem uma lei que a gente já conhece, famosa, que é a lei da Tzedakah. Tzedakah é fazer justiça social, caridade, tem várias traduções para tzedakah. Justiça social seria melhor, mas nesse conceito da tzedakah, temos também uma questão prática, tem um valor. Temos um mandamento de dar nosso dízimo, ou seja, se eu trabalho e ganho X ao longo do ano, eu tenho que a 10ª parte dedicar isso para pessoas carentes, instituições, que seja, pessoas carentes. A gente dá tzedakah para as pessoas que são carentes, que precisam. E, curiosamente, a gente pode chegar e fazer de uma forma, chegar no fim do ano, fazer o nosso cálculo lá com o contador e falar, eu ganhei 1.000, então vou dar lá 10%, vou dar 100 e pronto. E faço um cheque de 100. É uma forma. Outra forma é a gente diariamente dar um cheque, ó, todo dia, todo dia, todo dia, e assim, no final do ano, faz a contabilidade. Um cheque é simbólico, eu estou falando. A ideia de que quando eu dou todos os dias, todo dia eu tiro 30 segundos ou um minuto para fazer uma ação que seja de caridade, na hora que eu faço isso diariamente, eu estou diariamente amaciando o meu coração, diariamente eu estou alegrando o meu coração. Ou seja, eu posso fazer o mesmo valor simbólico uma vez por ano. Uma única vez por ano eu posso passar um cheque no valor X total, mas eu posso dividir isso em 365 dias. E quando eu divido isso em 365 dias, eu estou exercitando o meu coração 365 vezes por ano, e não apenas uma vez por ano. Ou seja, ao exercitar 365 vezes, 365 dias por ano, eu estou fazendo um tratamento para a minha alegria. Eu vou estar me alegrando todos os dias quando eu faço essa pequena ação. Então, essa é uma regra que a gente vê e ao longo desses últimos minutos que a gente vem falando, sobre a alegria é algo que a gente precisa estar alimentando e fazendo, ok? Um dos rabinos também dessa nossa última geração, o rabino Dessler, Rabino Eliyahu Dessler, ele escreve num livro dele, também em português, Em Busca da Verdade, o seguinte: a verdade é que não há felicidade no mundo material, só existe a felicidade espiritual. Quem vive uma vida espiritual repleta de conteúdo é uma pessoa feliz. Não há dentro da nossa realidade qualquer outro tipo de felicidade. O que ele fala é que não é o dinheiro, não é a matéria que vai trazer a felicidade. A pessoa pode ter todas as riquezas do mundo e continua depressivo, e continua sem felicidade, e continua triste. Ou seja, o preenchimento da alegria e da felicidade da pessoa não obrigatoriamente vai estar vindo com algum tipo de vestimenta, com alguma marca específica de carro, de roupa, ou de joias, ou de qualquer material. Ou seja, no mundo material, a pessoa às vezes pode estar plena, repleta de todas as riquezas do mundo e continuar sem felicidade. Ou seja, o ser interior dele continua vazio. Ou seja, essas riquezas, às vezes materiais, não vão tocar no coração, na parte espiritual da pessoa. Então, essa é uma das
filosofias do Rav Dessler sobre a busca da verdade. Quando a gente busca felicidade, então aonde a gente vai buscar? Logicamente que não está se falando de vamos viver na pobreza, porque na pobreza vamos ficar felizes. Não, não tem nada a ver. Pelo contrário, na filosofia judaica existe o conceito de viver bem e enriquecer, porque quanto mais eu tenho, mais eu posso dar, ou seja, o meu dízimo vai ser muito maior quando eu tenho. Se eu tenho 100, meu dízimo vai ser 10. Se eu tenho 1 milhão, meu dízimo vai ser bem maior, né? Então vocês percebem que a visão judaica é que quanto mais eu tenho, mais eu posso ajudar. Então a capacidade de estar feliz é com a ajuda, não com o que eu tenho. Ou seja, a pessoa pode ter, e se ele não ajuda, então todo esse ter não transforma-se em nenhum tipo de alegria. Ok? O livro de Kohelet, que é o livro escrito pelo rei Salomão, Eclesiastes, tem um comentário do Eclesiastes que diz o seguinte, no capítulo 6: e a alma não será satisfeita, ao que isso se parece, a situação de um habitante da cidade que se casa com uma princesa. É uma parábola que é bem comum, encontra-se ela várias vezes, tanto nessa literatura do Midrash, quanto nas histórias racídicas. E o que ele quer dizer com isso? Ainda que essa princesa conseguisse trazer tudo, ainda que esse camponês conseguisse trazer para uma princesa tudo que existisse no mundo, nada significaria para ela, pois ela é filha do rei. Ela já tem de tudo, né? Tudo que lhe vem tudo que lhe vem dar vem de mãos já dadas, ou seja, tudo que ela tem do cidadão, ela já tem de tudo da matéria, né? O cidadão pode trazer qualquer coisa. Assim, a alma é comparado o corpo e a alma, né? A alma que lhe trouxeram para os prazeres do mundo, né? Deus deu uma alma para cada corpo, então tudo que a gente quiser oferecer para ela, nada vai ser de valor. Por quê? Porque ela já faz parte dos mundos elevados. Ou seja, esse espírito, nossa alma, nada que a gente alegre. Vou trazer um ouro, vou trazer diamante, vou trazer perfumes, tudo que eu posso trazer, nada disso vai alegrar essa alma, porque ela já vive num mundo elevado, então nenhuma coisa do mundo material vai adiantar. Então, assim, é a história do camponês, se ele casa com uma princesa, nada do que ele trouxer, tudo que ele trouxer, ela já tem. Então, essa é a ideia de que a alma nunca vai estar satisfeita com as questões materiais. Ou seja, para alimentar a alma, para a gente enriquecer, ter a felicidade de espírito, né, estar alegre, então precisa de um trabalho que vai além da questão material. De novo, o livro Mesilat Yesharim, Psicologia dos Justos, eu acho que é traduzido assim em português, se eu não me engano, diz o seguinte. Vamos aumentar aqui para vocês poderem ler também. A orientação fundamental para a verdadeira alegria interior é plantar no coração a fé de Deus. Ele repete aqui, pois ele está perto, está sempre perto de nós. Né? A orientação fundamental para a verdadeira alegria interior é plantar no coração a fé em Deus, pois ele está sempre perto de nós e nos acompanhando em todos os lugares. Ou seja, a ideia que o Mesilat Yesharim aqui traz para a gente é que estar com Deus junto de nós o tempo todo e nos acompanhando em todos os lugares. Muitas vezes a gente tem essas famosas historinhas, não sei se vocês já viram esse parábola, já fizeram isso em forma de desenho, quando a pessoa fala assim, poxa, Deus me acompanha o tempo todo, mas eh, ele ele vê pegadas, uma história que ele vê pegadas na areia, né? E quando ele olha para o seu passado, assim, né, quando ele falece, se encontra com Deus, e fala, Deus estava comigo o tempo todo, né? Cadê minha história do passado? Aí mostra para ele a história do passado, aí mostra uma caminhada nas areias da praia, e aí vê pegadas, duas pegadas, quatro pegadas, duas de um lado, duas de outro. E aí ele vê, tá vendo? Eu andei com você o tempo todo. E aí, durante esse filminho, ele vai vendo que tem alguns momentos da praia que só tem duas pegadas, não tem quatro. Só tem duas pegadas de um lado. E aí ele fala, tá vendo aqui? Justo nas horas mais difíceis você me deixou sozinho. Ele falou, não, não é exatamente isso. Você tá vendo duas pegadas porque nessas horas difíceis eu te carregava no colo. Então, essa passagem interessante é uma parábola que tem para nos ensinar
que, na verdade, se a gente quer estar em alegria, a gente precisa plantar a nossa fé em Deus. Inclusive, em português, é interessante, a palavra entusiasmo, estar entusiasmado, né? Estar empolgado, entusiasmado, vem na raiz da palavra, do latim, do grego, na verdade, né? Enteus, estar com Deus. Deus é Deus, estar com Deus dentro de você. Quando você tem Deus dentro de você, você está alegre, você está entusiasmado. Então, não é somente estar dentro de nós, mas acompanhando em todos os lugares, em todos os momentos, nos momentos tristes, nos momentos menos tristes, ou seja, estar com Deus em todos os momentos. É, Tem mais uma passagem aqui, e vamos botar para vocês enxergarem aqui, do livro Igrota Kodesh, cartas do Rebbe, são cartas do famoso Rebbe de Lubavitch. Ele diz o seguinte: o mais importante princípio de fé para o qual o homem foi criado é acreditar que não há um lugar algum isento da presença divina e da face irradiada do Rei vivo. Ou seja, Deus está presente em todos os lugares, em todos os momentos. Deus está em todos os lugares, a todo momento, perante todos nós. Por isso, força e júbilo em seu lugar. Ou seja, uma vez que a gente tem consciência de que Deus está em todo momento e a gente precisa estar alegre o tempo todo, então força e júbilo em seu lugar, pois Ele é o bom todo o tempo. Se Deus está em todos os lugares, eh, então a gente deve acreditar, né? Assim, o princípio de que tudo que Deus faz é para o bem. Então, por conseguinte, é primordial que o homem procure se alegrar o tempo todo. Desse modo, ele viverá em fé concreta em um Deus que lhe concede vida e beneficia a todo momento. Ou seja, se Deus está presente de nós todo o tempo e Ele está nos dando oportunidade de viver, se a gente está aqui vivo, então eu devo ter gratidão a essa bondade de Deus e procurar estar alegre, porque me deu mais uma chance de vida. Porque se nós acordamos todos os dias de manhã, devemos abrir os olhos com um sorriso tremendo e falar: que bom que me deu mais um dia de vida. Deus está aqui comigo, me dando mais uma oportunidade. Então, força e júbilo, né? Estar em alegria para mais um dia de jornada. Ou seja, cada momento nós temos que ter essa gratidão. Inclusive, o rei Davi, numa das passagens dos Salmos, ele também fala que cada momento que nós inspiramos, devemos louvar a Deus. Ou seja, a gratidão e louvar a Deus, estar feliz que estamos vivos a cada instante. Então, é mais uma das fontes que dá para a gente a importância de que a gente precisa estar alegre porque recebemos a oportunidade de viver, a oportunidade de estar vivos para cumprir as nossas missões. É, esse última passagem que eu quero trazer para vocês é de um livro, é, Os 100 Segredos das Pessoas de Sucesso. Na página 19, é um livro bem interessante. Eu já li esse livrinho também, é bem bacana. Não me lembro se era editora Sexteto, não me lembro agora qual é o nome da editora. Vamos lá. Perseguir seus objetivos é como montar um quebra-cabeça. É preciso trabalhar pedaço por pedaço para atingir o resultado final. Por isso, não basta valorizar o resultado. Como você vai passar a maior parte do seu tempo na construção do que deseja, é preciso gostar daquilo que faz e valorizar cada conquista para conseguir alcançar seu objetivo final. Tenha prazer com o processo e use os pequenos avanços para alimentar seu esforço contínuo. Uma das coisas interessantes, né? Muitas vezes a gente fica na expectativa do que vai ser o resultado final, mas a ideia de que é, o objetivo da vida não é só chegar no finalzinho lá e receber a bandeirada, acabou a corrida, a maratona. O objetivo da vida é fazer a maratona, não é somente chegar e receber a bandeirinha final, né? Ter o processo, o prazer no processo, cada passo que a gente faz. Continua aqui mais uma historinha. Luiz Minella foi muito bem-sucedido em sua carreira como diretor de marketing em uma cadeia de lojas de departamentos. Vou trazer um case. Ele sabia tudo como chamar a atenção dos seus clientes, usar layout para a loja aumentar suas vendas, etc. Depois de 40 anos no negócio, ele se aposentou. Como se sentia cheio de energia, procurou alguma coisa que gostasse de fazer. Como era muito habilidoso manualmente, ele decidiu abrir um serviço de pequenos concertos especializados. Foi uma grande adaptação, costumava ser apenas um membro de uma equipe em uma organização internacional, mas agora eu sou um pequeno artesão responsável por tudo. Colocar a mão na massa foi uma mudança significativa.
Antes lidava com grupos gerentes e mandava relatório e ordens e dizia às pessoas o que elas deviam fazer, não fazer. Vivo no mundo real agora. Ele adora as dificuldades que enfrenta no dia a dia, como consertar o relógio de uma cliente idosa, deixando-a feliz, estancar o vazamento de um tinteiro de uma máquina de postagem, ou descobrir uma maneira mais eficiente de desmontar e remontar um aspirador de pó. É uma delícia lidar diretamente com os clientes e enfrentar os desafios a cada trabalho que cada trabalho oferece. Ou seja, novamente, encontrar o prazer naquilo que faz, a cada momento, e não esperar alguma coisa lá na frente, o que que vai acontecer. No fundo, no fundo, no fundo. Então a gente pode voltar à pergunta inicial. A pergunta inicial é: a alegria é algo que nós somos obrigados a fazer ou que nós temos que sentir para estar alegre? Então, de acordo com as nossas tradições, com todas as diversas fontes que a gente trouxe aqui, algumas judaicas, outras não judaicas, sejam elas da Torá, do Talmud, da visão dos nossos pensadores místicos, racídicos, ou seja, eh, a alegria é algo que depende de nós. E não devemos nos deixar influenciar pelo sofrimento que acontece ao nosso redor. Logicamente que ninguém vai viver de forma ingênua, mas existem coisas ruins que acontecem no mundo, o mundo tem sofrimentos ao redor, mas isso não deve ser o motor que vai levar minha vida adiante. Eu não vou ignorar o sofrimento, mas esse sofrimento não vai impor a minha maneira de ser, ou seja, a minha atitude frente à minha forma de ser. Então, se eu tenho um mandamento para ser alegre, viver alegremente, então com tudo que tem ao redor de coisas ruins, lamentavelmente isso acontece, mas buscamos, dentro de todas essas situações, algo que vai nos alegrar, vamos buscar uma atitude, um ato que vai servir de bondade para ajudar pessoas e com isso vai Hum. nos trazer alegria. Ou seja, esse Pô, é que o que levou? segredo. Não tá acabando? Está acabando, está acabando. Já estamos acabando. Então, a princípio, acho que essa ideia da nossa aula de hoje sobre a mitzvah da alegria, né? Estar em alegria, ela é bem importante para os nossos dias de hoje, não dias específicos que agora a gente está vivendo, século XXI, ano 2025, não, falamos da modernidade, o conceito da modernidade, onde muitos dos profissionais da área de saúde mental entendem que o mundo sofre bastante de depressão e pessoas eh, entram em solidão, ou seja, a alegria é uma das formas de combater a solidão, de combater a depressão, de combater todas as tristezas que tem no coração das pessoas. Então, dentro desse princípio, o que o judaísmo traz para a humanidade é fórmula, uma fórmula da do comportamento, da cura das doenças sociais que muitas vezes a gente encontra hoje dentro de uma modernidade. Então, eu acredito que esse modelo de alegria pode servir para todas as comunidades judaicas e não judaicas para ajudar na cura das doenças espirituais que a gente vive nos dias de hoje, de solidão e depressão. Ok? Se vocês têm alguma pergunta, aproveitem para perguntar agora e a gente espera, se Deus quiser, essa aula em breve ser colocada no YouTube e ficar online para todos vocês terem acesso também a essas fontes e pelo grupo do WhatsApp também vão poder perguntar, fiquem à vontade. Ok? Se tiver perguntas aí, aproveitem agora e a gente vai terminar nossa aula de hoje e espero ver vocês provavelmente no domingo. Estamos pensando na oportunidade de talvez trocar de dia de semana, mas provavelmente deve ficar no domingo por enquanto. Ok? Muito bem. Então, se vocês não têm nenhuma pergunta, boa noite para vocês. Espero ver vocês em breve, semana que vem. Abraços. Boa tarde, obrigada